Então nós somos bem-aventurados, nós não vimos, nós andamos por fé e não por vista. Então nós somos bem-aventurados. Resumo, vai dar tempo. Vou mais rápido, vai dar tempo, resumo, tá? O Evangelho de João seleciona apenas 7 milagres como sinais para demonstrar a divindade de Cristo e para ilustrar o seu ministério. Tem milagre que nos outros evangelhos tem, está nos 3 evangelhos, mas em João não está, porque João seleciona só 7, que é para mostrar que Jesus é Deus. Por exemplo, um milagre que mostra que Jesus é Deus. Só Deus pode criar, não é verdade? Pois é. Capítulo 9 do Evangelho segundo escreveu São João, o cego de nascença, ele não tinha o globo ocular. Ele não era deficiente visual. Ele não tinha uma deficiência na visão. Ele simplesmente não tinha o globo ocular. Jesus cria o globo ocular e manda ele dar uma lavadinha lá no tanque. Então só quem pode criar é Deus. Por isso somente João mostra esse cego. Os outros não mostram, porque João quer mostrar a divindade. Então João separa 7 milagres para mostrar a divindade. Por exemplo, o milagre em Caná da Galileia não tem nos outros evangelhos, porque é um milagre também que só quem criou pode alterar. Eu sugiro que vocês vejam um cientista cristão chamado Adalto Lourenço. Digita na internet, Adalto Lourenço. Vê ele falando sobre o que era necessário para transformar a água em vinho. Ele explica, de acordo com a física, o que era necessário. Então o milagre é estrondoso. O milagre aponta para a divindade de Jesus. Então João coloca 7 milagres que não tem nos outros evangelhos para poder mostrar a divindade de Cristo. Alguns desses sinais e narrações são encontrados apenas em João, porque só João tem a intenção de mostrar diretamente a divindade, e os outros, cada um tem a sua intenção. Mateus mostra um rei, Marcos mostra um servo, Lucas mostra um homem perfeito, mas João mostra o Verbo divino. O seu livro é o mais teológico dos 4 evangelhos, não é o melhor, tá? É o mais teológico, é diferente. E muitas vezes ele registra a razão por trás dos eventos mencionados nos outros evangelhos. Ou seja, ele é mais profundo, ele explica os outros. Ele compartilha muito sobre o ministério vindouro do Espírito Santo após a sua ascensão, após a ascensão de Jesus. Ele é o que mais fala do Espírito Santo Consolador que viria depois que Jesus fosse assunto aos céus. Há certas palavras ou frases que João frequentemente usa e que mostram os temas repetitivos do seu evangelho. Então ele usa com mais frequência. Ele usa muito a palavra acreditar, é um tema. Testemunha é um tema, porque João fala dos discípulos como testemunha, já antevendo Atos dos Apóstolos. Consolador também é um tema frequente. Vida, João fala muito em vida. Morte, João fala muito também na morte, para poder falar da vida, ele fala também da morte. Luz, escuridão. João trabalha muito essa antítese. Vida, morte, luz, escuridão. Eu sou como em Jesus, é o eu sou, é o amor, ele é Deus. O Evangelho de João apresenta Cristo não de seu nascimento, ele não mostra o nascimento, não mostra a genealogia, mas do princípio como verbo, como logos, ou seja, ele vai direto na humanidade. Ele não passa
direto da divindade. Ele não passa primeiro pela humanidade, ele vai direto para a divindade, que é o tema dele. O Evangelho de João apresenta Cristo, não de seu nascimento, mas do princípio, como verbo, logos, o qual, como divindade, está envolvido em cada aspecto da criação. E mais, torna-se carne, a fim de tirar os nossos pecados, como o Cordeiro de Deus, imaculado. João seleciona conversas espirituais que mostram que Jesus é o Messias. Por exemplo, João 4:26, ele falando com a mulher samaritana. E para explicar como alguém pode ser salvo através de sua morte vicária na cruz. Então ele seleciona esse tipo de conversa. Ele, quem? João? Não, mas no caso Jesus, perdão. Ele Jesus repetidamente irrita os líderes judaicos ao corrigir. E João mostra muito ele corrigindo os líderes judaicos. Curar no sábado e alegar para si características que pertencem a Deus. Alegar para si, chama para si a responsabilidade. Então, o Evangelho aponta para Jesus como sendo Deus. Jesus prepara seus discípulos para a sua morte. Ele prepara para a sua morte. Olha, eu vou morrer, vocês têm que estar preparados. E para o seu ministério após a sua ressurreição e ascensão. Ele faz isso do capítulo 14 ao capítulo 17. Em seguida, Jesus voluntariamente se entrega à morte na cruz em nosso lugar. Voluntariamente. Ele não é obrigado a fazê-lo. Pagando por completo a nossa dívida pelo pecado. E olha, gente, tem uma teoria que diz que ele pagou a dívida a Satanás. Isso é heresia. Ele não pagou a dívida a Satanás, ele pagou a Deus. Porque o pecado fez com que nós contraíssemos uma dívida com Deus, e não com Satanás. Então, quando aparecer essa teoria do resgate, que diz que a dívida foi paga a Satanás, sai fora que é fria, como diz o povo. Pagando por completo a nossa dívida pelo pecado, para que quem confia nele, como seu Salvador, do pecado seja salvo. Ele então ressuscita dos mortos, convencendo até mesmo o mais cético de seus discípulos de que ele é Deus e Senhor. O mais cético aí que ele convence é Tomé. Ele mostra para Tomé, não, eu sou Deus. E tanto mostra que Tomé fala, Senhor meu e Deus meu. Quais as conexões? Para que esse livro aponta? A quem ele está ligado? O retrato que João expõe de Jesus como Deus do Antigo Testamento é visto mais enfaticamente nas 7 eu sou declarações de Jesus. Ele é o pão da vida. Aqui ele vai mostrar 7 vezes que ele é Deus. Ele é o pão da vida. Aponta para Deus, sendo para Deus como Yahvé Jiré, o Deus da providência. Eu sou o pão da vida. Assim como ele providenciou o maná do céu para alimentar os israelitas no deserto, Jesus é o pão da vida, assim como Deus deu o pão no deserto. Jesus é a luz do mundo, a
a mesma luz que Deus prometeu ao seu povo no Antigo Testamento. Então Deus, Jesus, é o Deus do Antigo Testamento. E o que acontecerá no seu auge na Nova Jerusalém, quando Cristo, o Cordeiro de Deus, será a luz do mundo? Então há uma conexão entre o Antigo e o Novo Testamento que mostra que Jesus é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Tudo bem? Então nós chegamos ao final dessa aula e dessa disciplina, tá bom? Tem mais o que estudar, tem mais o que ler, então leiam os slides e leiam a apostila também. Eu quero agradecer o carinho que vocês tiveram comigo durante a disciplina, tudo bem? Paulo, olhe para nós encerrarmos, por favor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós estamos na tua presença de oração e queremos te agradecer por essa aula. Muito obrigado, Deus, por esse momento que nós chegamos aqui para aprender mais a tua palavra. Obrigado, Senhor, o Senhor tem nos capacitado, o Senhor tem nos ajudado, para que possamos a cada dia mais absorver mais conhecimento, para praticar e viver a tua palavra de uma forma verdadeira, Senhor, forte, nos ajuda, nos capacita a cada dia mais. Te agradecemos mais para nossos casas. Mas Eu te para peço, te todos agradeço, sempre. em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, Senhor.